conosco mais uma vez. Muito obrigado. Bom, então, dando início essa nova, mais esse encontro, eu falo assim, mais um encontro, porque já está se consolidando, já se consolidou, né? Os amigas sabem disso. Às quintas-feiras, às 18 horas, nós marcamos regularmente promovendo esse encontro, trazendo temas interessantes, que nós julgamos interessantes, né? Claro, consultando, tirando uma febre, né? com os nossa audiência, os nossos amigos, temas de interesse, né? Para a nossa prática, para a nossa atuação profissional e, às vezes, além dessa fronteira. E tem sido assim ao longo desses 4 meses, tem sido, como eu comentei há pouco, uma satisfação enorme descobrir a potencialidade, né, desses canais, os canais virtuais, online, enfim. A gente dá para fazer muita coisa, dá para construir muita coisa bacana, entregar, dá para compartilhar muito e crescer junto. Eu tenho realmente me surpreendido, me encantado cada vez mais, né, com as possibilidades. E a gente não está nem no início disso tudo. Tem muito mais coisa vindo por aí, tecnologias facilitadoras, habilitadoras, alavancadoras de tudo isso. Bom, mas hoje, como vocês sabem, eu tenho apreciado muito nesse canal e tem sido frequente eu conduzir os temas, enfim. Mas a gente está fazendo uma alternância. Nós tivemos recentemente temas bem interessantes trazidos por exemplo, alguns colegas da Linway, que estão se alternando comigo, né? O Sandy San trouxe a questão do 3P, de desenvolvimento de produção, processo de desenvolvimento de produção, né? De preparação da produção, junto com os amigos da DECA, do Grupo Duratex. Semana passada esteve conosco outro colega da Linway, o Severo San, trazendo para a gente as experiências que ele viveu como expatriado alguns anos na Índia. Imagine só, estruturando, implementando, essa foi a missão dele, né? Estruturar um modelo de gestão de operações numa operação brasileira, uma multinacional brasileira na Índia. Então, foi um caso bem interessante. Hoje, da mesma forma, eu estou só fazendo a abertura, mas quem vai trazer para a gente um tema bem legal, muito interessante, é o nosso amigo, colega de longa data, que eu vou em seguida apresentar a vocês, é o Marcos Burger-San. Apresento ele na sequência, mas antes disso, me deixem antecipar o que nós vamos ver. Está aí já. O pessoal, a tela está compartilhada, todos, né, conseguem nos acompanhar aqui, né, Loro-san? Sim, Renato. É o título, né, o tema-chave dessa fala do Burger-san, que é a integração dos sistemas da qualidade e a indústria 4.0, especificamente no cenário americano, na indústria americana, que é onde ele está inserido. Ele é um expatriado também, há vários anos atuando, é um brasileiro, mas que há vários anos atua como executivo numa multinacional com operações nos Estados Unidos. Ele vai falar um pouquinho dessa inserção, desse merge, né, entre indústria 4.0, potencializando sistemas de gestão da qualidade. Vai ser bem legal. Vai falar sobre indústria 4.0 rapidamente, mas vai falar sobre como é que isso se integra com gestão de operações Lean, especificamente o sistema de garantia de qualidade, e vai explicar para a gente o que é esse modelo de qualidade 4.0, né? Os 11 eixos desse modelo de qualidade 4.0. Mas isso eu vou deixar para ele explorar para nós. Eu vou imediatamente passar a apresentá-lo. Bom, o Burger, eu comentei com vocês, ou para vocês, que é um colega, amigo de longa data. De fato, tem mais ou menos uns 20 anos que eu conheço o Burger. Tive a oportunidade de trabalhar com ele, ser colega na São Paulo Alpargatas, 20 anos atrás, e depois, mudando de posições, nós continuamos no relacionamento, mas nós dois, fora da Alpargatas já, eu como consultor na Linway Consulting e ele como um executivo no Grupo Gerdau, que foi o primeiro cliente da Linway, e o Burger aterrissou lá logo nesse início, isso há quase 20 anos atrás também, 18 anos atrás mais precisamente. E nós, então, estendemos esse relacionamento e desde há 20 anos, a gente se mantém sempre conectado, interagindo mais ou menos. O Burger-san, nós nos conhecemos em Recife, e eu vou falar um pouquinho rapidamente do extenso currículo dele, mas hoje ele é um executivo
do Grupo Gerdau, nas operações do Grupo Gerdau na América do Norte, né? Essa operação Long Steel North America, né? Do Grupo Gerdau. Ele é engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, fez especialização em metalurgia e é mestre em engenharia de produção também pela UFPE. Tive a oportunidade também de interagir com o Burgerson na UFPE ao longo do mestrado dele. Ele, há mais de 2 décadas, atua em gestão de funções, a qualidade, produção, engenharia, sistemas de gestão, em empresas dos setores metalúrgico, Alcoa, Gerdau são alguns exemplos, e, conforme eu antecipei, artigos esportivos, como, por exemplo, a São Paulo Alpargatas. Ele também é um Black Belt 6, né, Lean Six Sigma certificado, tem certificações como auditor interno das normas ISO 9000, ASME, e auditor líder certificado para inspeções nucleares, por exemplo. Bom, deixe-me ver. Bom, como eu comentei, há mais de 20 anos, 22 anos, atuando em gestão de operações, sobretudo, especificamente, com o viés, né, da nossa ótica, que é o Lean System. Louro-san, feita a apresentação, eu passo a você para que você, então, conduza aí os nossos trabalhos e informe a turma de como é que vai ser a nossa dinâmica daqui para frente. Bom, pessoal, boa noite. Muito obrigado. Obrigado a você, Guinato, pela introdução. Mais uma vez, boa noite a todos os colegas e amigos que estão conosco essa noite. Prazer ter o Marcos Burger com a gente. Marcos, muito obrigado, seja muito bem-vindo. E só para conduzir aqui, pessoal, por favor, vocês podem usar aqui o Q&A aqui no Questions and Answers aqui no rodapé aqui da plataforma Zoom, para poder fazer as perguntas de vocês. Podem fazer as perguntas no momento que vocês quiserem. O Marcos está à disposição para tirar as dúvidas, nós vamos estar se organizando para isso. E também no decorrer da webinar, eu vou estar passando algumas perguntinhas, algumas enquetes para vocês, para enriquecer ainda mais aqui tudo isso que o Marcos tem para nos passar. Inclusive, agora que eu estou passando a palavra para o Marcos, eu já vou soltar a primeira enquete para nós aqui, ok? Marcos, bem-vindo, muito obrigado, viu? Não, sem problema. Obrigado a vocês aí. Muito obrigado, Guinato, pela apresentação, pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando com os nossos colegas e com os convidados esse tema que é um tema bastante relevante e que as empresas, de certa forma, vêm se estruturando e aprendendo, né, a fazer e dominar, né? Agradeço aí também o Márcio Severo pelo convite e também o Marcelo aí por todo o suporte e apoio aí na preparação desse momento aqui, estar com vocês, né? Eu gostaria só de falar com vocês um pouco, né, desse conceito, e vou dar uma mergulhada, né, bem superficial, né, no conceito, porque nós temos 1 hora, praticamente, 1h30 no máximo, para explorar esse assunto. É um assunto que realmente ele não tem muitas fronteiras, né? Dependendo de quanto a gente se emocionar aqui nessa nossa discussão, a gente pode estar abordando e gastando bastante tempo, né, investindo bastante tempo nesse tema. Estou vendo que já foi lançada a enquete, né? Bacana. E seguindo em frente, eu gostaria, antes de a gente avançar no conteúdo, first things first, ou seja, vamos tentar entender um pouco o cenário americano. O cenário americano que eu vou trazer para vocês aqui é um cenário americano antes do Covid-19, né? Claro, lógico que Covid-19, de certa forma, ele deu um abalo sísmico em algumas das premissas e das iniciativas do cenário mundial, mas eu acho que ele acredito que tudo que eu vou mostrar para vocês aqui ainda continua muito evidente e verossímil à realidade. Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é um pouco do big picture, da figura, do cenário mundial em relação à produção, né? Vocês olhando no canto superior direito, vocês vão ver um gráfico onde eu trago aqui algumas informações dos países, né, industrializados, baseado na fonte da United Nations Statistics Division, e vocês vão perceber lá que a China ela tem 28,4% do mercado de produção, né, da produção mundial. Ou seja, ela é quase o dobro do segundo lugar, que seria os Estados Unidos. E lógico que isso incomoda os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos
ele sente, né, o poder industrial e a relevância industrial que o país sempre teve, de certa forma, escorrer entre os dedos, né? E está se mexendo para poder alcançar e passar a China, né, com o decorrer dos anos. E o governo americano, seja ele federal, os governos estaduais, eles têm tomado uma série de medidas e iniciativas para estimular a indústria americana e conseguir fazer um revés nesse cenário, né? Ou seja, alcançar a China inicialmente e passar a própria China. Evidentemente que para conseguir isso não dá para competir com a China em mesmas condições, né, de trabalho, condições ambientais, vamos dizer assim, né, não no sentido ecológico da palavra, mas no sentido industrial, pois nós temos culturas diferentes, países diferentes, leis diferentes, né, realidades diferentes. E os Estados Unidos têm enxergado na indústria 4.0, na tecnologia da indústria 4.0, como um diferencial para isso alcançar, né? Medidas recentes do governo americano mostram isso, né, como o ato, né, de 2017, dezembro de 2017, da reforma de impostos, incentivando o emprego e abaixando, né, os impostos corporativos, né, de 35% para 21%. Além disso, existe uma série de incentivos estaduais e federais para desenvolvimento de produtos, né, pesquisa e desenvolvimento de produtos. Quando eu falo produto, não é um produto físico, mas pode ser serviço, né? Pode ser um projeto, pode ser processo. E que isso tem estimulado muitas empresas a sair do seu status quo, ou seja, sair da sua zona de conforto e buscar realmente horizontes e navegar nesse oceano azul, né? Falando um pouco aí, fazendo relação com alguma literatura, novas oportunidades, né? Afinal de contas, a indústria 4.0 e o mundo digital abre para as empresas as portas de possibilidades antigamente até nem tão imagináveis, né? Com isso, pequenas empresas e médias empresas, startups, estão sendo muito estimuladas aqui nos Estados Unidos, né? Existe um movimento forte de apoio financeiro, né? A própria Califórnia é um exemplo, né, que todos vocês conhecem, o Vale do Silício, onde existe várias startups sendo em desenvolvimento e trabalhando focadamente, né, com as empresas para desenvolver não só o know-how dessas empresas, como também para criarem seus próprios know-how. Existem muitas empresas financiando, né? A Gerdau, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos parceria com universidades aqui para desenvolver materiais, desenvolver processos, considerando já essa questão da indústria 4.0 também, tá? Seguindo adiante, e evidentemente, né, que essas oportunidades que a indústria 4.0, as tecnologias, né, da indústria 4.0 nos trazem, alavancam, né, e reforçam a importância de um sistema de qualidade, né, de gestão da qualidade. Eu me lembro muito na minha época dos primeiros passos do Lean, né, que eu trabalhava tentando entender o que era o JIDOCA, o que era o Just in Time, como é que a gente podia fazer esses dois pilares tão importantes se aproximarem, se integrarem, e às vezes faltava uma ferramenta para isso, né? Às vezes faltava dados para isso, às vezes faltava informação para isso. E hoje a indústria 4.0 ela consegue exatamente suprir essas lacunas, né, e intensificar e mostrar de uma maneira muito rápida os resultados de todas essas metodologias, né? E quando a gente fala em sistema de qualidade, nós estamos falando de sistema Lean, nós estamos falando de ISO, nós estamos falando de vários outros sistemas. Existem os sistemas de certificação, né, e os sistemas de produção que são reconhecidamente eficazes. E se você for agora, eu peguei um número bastante interessante, essa tabela que eu trago para vocês da indústria 4.0, ela se chama de Money Trail, ou seja, para onde o dinheiro está indo, né? Nós estamos rastreando o dinheiro. Então, aonde que as empresas aqui nos Estados Unidos têm investido na indústria 4.0? Então, tem alguns dados interessantes, como o primeiro item lá, que é a manufatura aditiva, né? O que vem a ser isso, né? O Additive Manufacturing, 3D Printing. O 3D, a impressão 3D é apenas uma delas, né? Existe produção de materiais leves com alumínio, ligas de alumínio e grafeno e outros equipamentos que são ligados a essa questão também. Mas ela é uma tecnologia que permite a criação de peças e componentes complexos, mas muito leves, né? Que aí você consegue fazer peças pequenas, você consegue fazer peças mais complexas com um peso muito reduzido e tem uma aplicação em equipamentos modernos, né?
Outro item, que é o item número 2, é Advanced Human Machines Interface. O que vem a ser isso? O HMI, né? São as telas ou as interfaces que existem entre máquinas e pessoas, né? A gente sempre falava de autonomação no Lean, que era sempre, né, passar para as máquinas, né, um pouco das habilidades humanas, né? O item 2 exatamente nesse foco, ou seja, você tem essa interação com o equipamento humano e ser humano, reduzindo ou simplificando essa interação, né? Você tem a própria inteligência artificial, tem a própria questão da indústria de robôs, né? Robôs aqui hoje em dia, né? Não é mais aquele elemento, né? Que se tinha, né? Um robô lá do Jackson, né? Não, hoje o robô é um software, né? São sistemas que estão no computadores que trabalham, né? Fazem trabalhos rotineiros que até então era realizado por seres humanos com uma assertividade maior, com uma repetibilidade maior, né? Fora isso, tem o Big Data Analysis, né? Ou seja, você hoje tem meios, né, de você conseguir processar, coletar, analisar dados, grande quantidade de dados, né? Vocês conhecem, hoje em dia, quando a gente vai numa auditoria de ISO, a gente ouve, onde está esse dado, onde está essa informação? A resposta é, está na nuvem. Está na nuvem, né? Está tudo na nuvem hoje em dia. E além das nuvens, do cloud, né, existe também a questão do Data Lake, né? Que são os grandes bancos de dados, onde você consegue coletar informações de clientes, informações dos seus produtos, dos seus processos, dos seus fornecedores, de empresas de logística, e com essas fazer uma análise depurada desses dados para chegar a uma decisão final, né? Seguindo adiante, vamos falar um pouco de conceito, né, para a gente poder embasar um pouco a nossa jornada aqui nessa discussão. Primeiro, o sistema de gestão da qualidade, né? Que trata um sistema um conjunto de práticas, especificações, né, processos, padrões de uma empresa que eles trabalham de forma interligadas, né, e que geram no seu resultado do dia a dia da empresa geram um resultado no dia a dia da empresa. Todas as empresas possuem um sistema de gestão, porque todas as empresas possuem práticas, né? Sejam elas boas, eficazes ou não, são sistemas de gestão. Agora, existem modelos de sistema de gestão que são certificados e que, de certa forma, já foram reconhecidamente eficazes, como o sistema da ISO, né? Nós temos a ISO 9000, a ISO 14000 para o meio ambiente, a própria ABS, que é mais para a indústria da Gerdau, como indústria de aço, né? Que é a American Bureau para a questão do offshore, né? Ou seja, a gente fornece materiais e estruturas para se construir plataformas offshore, então isso também tem que ser certificado, não um produto, mas um sistema de gestão que garanta a qualidade do produto, né? E eu, por exemplo, no caso, como o Gnato me apresentou, sou certificado também pela SMN, que é que é um sistema, né, um modelo de gestão bem robusto, bastante burocrático, por causa que é aplicado para usinas nucleares e também para fornecedores dessas usinas nucleares. Então, você imagina que a Gerdau produz um vergalhão e esse vergalhão vai ser usado para a construção de um reator, não, da estrutura que vai estar recebendo um reator nuclear, né? Evidentemente que isso tem que ser muito bem produzido, certificado e auditado, né? Além disso, você tem os sistemas de gestão reconhecidamente, né, que são eficazes, reconhecidamente pelas empresas, né, como o Lean. Eu trouxe aqui o Gnato, não sei nem se me permitiu, mas eu fui lá na página da Leanway e capturei lá o tempo a casinha do Lean, né? Inclusive, esse desenho eu me lembro de 98, quando a gente construiu os primeiros modelos dele, né? Mas o Lean é um dos sistemas que é reconhecidamente, né, ele é reconhecido mundialmente pela sua eficácia. Você tem a Toyota, que é o maior exemplo, é a maior vitrine desse resultado. E várias outras empresas que conseguiram implantar, né, com sucesso esse modelo. Tá? Então, o sistema de gestão da qualidade é isso. É um conjunto de práticas que é aplicado, que são usadas no dia a dia pela empresa e que alcançam o resultado no dia a dia. A Associação Americana de Qualidade identificou 7 elementos comuns, né, no sistema de gestão. Ela pesquisou o sistema de gestão e chegou. O sistema de gestão de qualidade possui 7 elementos que são comuns. Em todos os sistemas de gestão de qualidade, você vai conseguir reconhecer um deles. O primeiro deles é foco no cliente, né? A maioria dos sistemas de gestão de qualidade, eles colocam no tempo ou no topo lá do modelo, o foco é no cliente ou o foco em resultado. Algumas empresas traduzem como foco no resultado, né? Liderança,
engajamento das pessoas, melhoria, atuação no processo, decisões baseadas em evidências, né? Ou seja, aquilo que o processo me fornece informações, eu uso e tomo decisões em cima dele. Gestão de relações seja entre a empresa e funcionários, entre os próprios funcionários, empresa e clientes, empresas e fornecedores, empresas e empresas de transporte, né? Empresas e os seus stakeholders, né? Ou seja, todas as pessoas e partes interessadas no negócio. E esses 7 elementos de sistema de gestão de qualidade, eles acontecem, né, no seu processo, que é exatamente esse modelo que eu trouxe aqui, o modelo da ISO, né, que é um modelo de uma cadeia de valor simples, né, onde você tem os seus fornecedores, os seus inputs, ou seja, sua matéria-prima, os seus insumos, as atividades, os seus produtos, e tem os clientes, os recebedores desses produtos, né, que pode ser clientes diretos, pode ser clientes indiretos, pode ser, inclusive, a própria vizinhança em torno da empresa, né? Falando um pouco da indústria 4.0, e aí eu gostaria de pedir para você, Marcelo, o resultado da primeira enquete. Ok, Marcos. Coloquei para ti aí. Ainda não chegou aqui. Chegou agora. Vamos lá. Então, a primeira pergunta era: você participou de alguma experiência e oportunidade voltada às iniciativas com foco na integração entre o sistema de gestão e a indústria 4.0? Nossa, não é muita surpresa, mas o resultado foram 62% dos participantes aqui informaram que não. Nós não tivemos ainda a oportunidade de participar. Então, fica notório, né, que ainda trata-se, apesar de ser um assunto que já tem mais ou menos 5 anos, né, que vem sendo discutido, inclusive o tema Indústria 4.0 nasceu numa reunião de Davos, né, onde o Schwab apresentou a primeira vez essa terminologia da Indústria 4.0, ainda mostra o potencial que nós temos, né? Marcelo, não esquece de já lançar a segunda enquete, ok? Ok, Marcos. Obrigado. Mas a indústria 4.0, vamos entender um pouco, né? Eu me lembro quando eu estava na academia e eu estava lá fazendo meu mestrado e eu me lembro, né, dos professores apresentando que nós tivemos a primeira revolução industrial, onde foi a mecanização, né, da forma de produção, onde entraram as máquinas a vapor. Depois teve a segunda revolução industrial, que foi a produção em massa. Na sequência, nós estávamos passando pela indústria, para a terceira revolução industrial, que é a automatização dos processos, né? A inserção de equipamentos eletrônicos e robôs, né? nas empresas. E nós estamos vivendo agora, na verdade, a indústria 3.0 já foi, né? Já passou, e nós estamos na indústria 4.0, onde você tem esses elementos que foram automatizados no processo sendo interligados, né, através de redes, né? Aí nós estamos falando de internet, redes locais, enfim, de redes computacionais, né? E essa revolução eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né? Elas deram realmente um abalo sísmico na gestão industrial. Por que é um abalo sísmico? Porque ela chacoalha realmente a estrutura das empresas, porque exige realmente novos conhecimentos, exige novos tipos de profissionais, nosso perfil de profissionais, que até então as empresas tinham, mas não tinham em abundância. Exige realmente uma interligação muito forte entre conceitos que eram aplicados em processos, em produção, em operações, agora conectado com informação tecnológica, IT, né? Ou seja, informação computacionais, que até então, no passado, era uma linguagem, né, que ficava limitada ao pessoal de TI, e que, quando a gente ia participar lá das discussões com eles, parecia algo, né, muito estranho, parecia uma linguagem que eles estavam falando alguma coisa fora do planeta, né? E hoje nós estamos dentro desse contexto, né? Como os exemplos eu trago aqui para vocês, o ambiente de trabalho móvel, hoje o escritório da gente é em qualquer lugar, né? A gente pode estar na praia, a gente pode estar dentro do elevador, nós estamos trabalhando. Nós temos vou até mostrar aqui, nós temos o telefone celular e ele é o nosso banco de dados. Alinhamento de capabilidades. A transformação 4.0 vem trabalhando fortemente nessa questão de alinhamento de capabilidades. E capabilidade é você conseguir fazer a mesma coisa, da mesma forma, o tempo todo. E não só isso, né? Ter dados alinhados, ter dados com capabilidade, dados que possam se repetir, que sejam corretos para tomar decisões, né? Um aumento exponencial do número de tomadas de decisões. Hoje, nós tomamos decisões a cada milésimo de segundos, né? Às vezes nem isso, às vezes a gente tem menos tempo do que isso para tomar decisões, porque a gente recebe muitas informações, muitos dados, e isso tudo é fruto da indústria 4.0. Análise de desempenho em tempo real,
As indústrias hoje, você consegue ter qualquer informação de qualquer processo no seu celular, 24 horas, 7 dias da semana, né? E, além disso, o Big Data, ou seja, o número de dados e informações que nós temos acesso é astronômico hoje em dia. No passado, se eu pegar na década de 70, década de 80, nós tínhamos um acesso à informação muito mais limitado e a dados muito mais limitados que nós temos hoje. Seguindo, nós temos aqui, eu só trouxe para vocês aqui rapidamente, eu não vou entrar no detalhe dessa figura, mas só um ambiente, né, mostrar uma figura, uma foto, né, de como é que é o ambiente de trabalho hoje. Então, você tem, dentro das empresas, você tem sistemas que monitoram a produção em tempo real, você tem sistemas que estão controlando seus equipamentos em tempo real, sabendo como é que está a performance daquele equipamento, sabendo como é que está também a condição daquele equipamento, conseguindo até prever falhas, eventuais falhas que venham acontecendo no seu processo, nos seus equipamentos, e agir até antes que eles venham a quebrar. Você consegue analisar o perfil, né, de comportamento até dos seus funcionários, né, dentro da empresa, através de performance. Você consegue rastrear os seus produtos, né, desde a entrada da matéria-prima, toda a passagem dele no seu processo, na saída e a entrega até o cliente, né? Você consegue monitorar o seu produto no seu local de aplicação, né? Você consegue monitorar o seu produto em funcionamento com o cliente, né? E com isso fornecer informações ao cliente, coletar informações com o cliente, né? Você consegue fazer gestão à distância, você consegue coletar dados 24 horas por dia. Pesquisa e desenvolvimento teve um incremento exponencial, pois agora o pessoal de pesquisa e desenvolvimento consegue ter acesso a inúmeras fontes de clientes e coletar esses inputs de clientes para o seu processo e desenvolver novos produtos já atendendo esses clientes, não só produtos, mas serviços principalmente, né? Focados em específicos nichos de mercado. Enfim, esse é o cenário que nós vivemos. Qual a tendência? A tendência, inclusive, aqui nos Estados Unidos, é que isso cada vez seja aumentado. Não é um caminho sem volta, não tem mais volta a isso, né? Existem lugares aqui nos Estados Unidos que a entrega de comida não é feito mais por pessoas, né? É feito por robô. Ou seja, você faz a compra da comida, você seleciona no seu menu, tudo por celular, você recebe, através de um carro, um robô que vai na sua casa e entrega. E você recebe o aviso que ele está na porta da sua casa através do celular, né? Você só recebe uma senha, você abre a porta, digita a senha no robô e você tira a sua comida quente preparada há alguns minutos atrás, né? Então, todos esses sistemas estão sendo trabalhados e sendo implantados. Então, é fantástico o caminho e o universo que isso pode trazer. E se você combinar essas duas questões, né, você conseguir ter um sistema de gestão e conseguir adicionar ao seu modelo de gestão as benefícios, né, da indústria 4.0, o que você vai ter no final? Algumas pessoas chamam essa junção, né, dos sistemas de modelos de gestão de qualidade com a indústria 4.0 de qualidade 4.0, né? Algumas pessoas já se emocionaram, já chamam de indústria de qualidade 5.0, né? Mas isso é meio que nem o 5S, né, Gnato? Era 3S no Japão, já virou 5, já tem empresa falando em 10. É mais ou menos por aí, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Como diria o popular. Se nós formos tentar definir a qualidade 4.0, né, ele é o alinhamento das práticas de gestão da qualidade com as capacidades e funcionalidades da indústria 4.0, né, conduzindo a organização para excelência operacional. E excelência operacional aqui, nós estamos falando em resultados sustentáveis. Acho que esse é o grande ponto aqui importante. E o que é um resultado sustentável? É aquele resultado que você conseguiu ontem, consegue hoje e vai conseguir amanhã. Não é o resultado pontual que foi conseguido apenas num momento, né? Ou seja, aproveitou uma oportunidade e ali você capturou um ganho. Não, é um ganho que você consegue perpetuar, né, ao longo do tempo, né? Eu vou trazer alguns dados para vocês aqui. Vocês estão vendo aí no canto inferior da tela, a LNS Research. A LNS é uma empresa focada em transformação industrial aqui nos Estados Unidos, mas eles têm clientes tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e na Ásia. Eles têm clientes como Caterpillar, ExxonMobil e a própria Toyota, tá? A própria Toyota é um dos clientes dele nessa questão de transformação industrial, tá? E a qualidade 4.0, se a gente fosse fazer uma adição aos 7 elementos comuns encontrados pela American Quality Society, o que a indústria 4.0 vai fazer e faz, na verdade,
basicamente é aproximar, fazer a integração desses elementos serem mais robustas, né? Ela faz com que os sistemas de gestão de qualidade nas empresas eles consigam fazer essa integração entre esses elementos de forma muito mais robusta e mais eficaz. Os 11 eixos da qualidade 4.0 que são definidos, né, até o presente momento, nós temos aí, são esses 11 que eu estou mostrando para vocês na tela, que é definido inclusive pela LNS Research, que é a obtenção de dados, a abordagem analítica, a conectividade, a colaboração, o desenvolvimento da funcionalidade, a própria escalabilidade de dados, é uma palavra estranha, eu vou entrar com vocês um pouco no detalhe, a gestão da qualidade em si, alinhamento da capabilidade, a cultura da excelência, a liderança e são as próprias competências. Eu tenho uma pergunta aqui que foi feita pelo Joselino, que é o seguinte: os recursos 4.0 trazem comodidades que são convite ou afastamento do Gemba. Como você vê isso? Essa é uma excelente pergunta, né? Inclusive, é um dos títulos, né, um dos tópicos que eu gostaria de debater um dia, que é exatamente essa questão. Como estar no Gemba não estando no Gemba, né? Que a indústria 4.0 é exatamente, ela te propicia isso, né? Na verdade, você não precisa, hoje em dia, não precisa estar fisicamente no Gemba para estar fazendo as práticas de controle do Gemba. Isso, quando eu falo isso, né, isso é muito aplicado, por exemplo, a famosas indústrias escuras, que a gente chama. O que são indústrias escuras? São aquelas indústrias que não têm mão de obra, né? Simplesmente elas produzem o produto com processos totalmente automatizados, né? Mas os processos que são indústrias que têm processos semi-automatizados, o gestor tem condição realmente de controlar hoje o processo estando à distância. Agora, é inevitável e não tem como, né, gerir pessoas não estando com as pessoas. Apesar de nós estarmos num momento onde o distanciamento social tem sido pregado e nós estamos aprendendo a lidar com isso, a questão da você estar próximo, mesmo que seja por um elemento da indústria 4.0, que pode ser um celular ou qualquer outro dispositivo, ainda é muito crítico, né? Pois as pessoas elas precisam de orientação, elas precisam ter referências, elas precisam de apresentar e ouvir, né, orientações dos seus líderes, né? Espero ter respondido, Joselino. Se não respondi, fica à vontade aí para mandar uma segunda complemento, não tem problema nenhum, ok? Vamos entrar aqui no primeiro eixo, né, da qualidade 4.0, que é a questão de obtenção de dados, né? Os dados são o principal direcionador, né? Hoje em dia eu diria que é o direcionador vital, né, para tomar decisões e para a sobrevivência de uma empresa. Mas tem que tomar muito cuidado, porque não é ter o dado pelo dado, porque a pior coisa que não ter o dado é ter o dado errado. O dado errado pode levar a decisões erradas e direcionamentos errados. Então, é muito importante, né, que a gente consiga ter os dados corretos. E aí, a gente fez uma pesquisa, nós fizemos uma enquete, a segunda enquete, exatamente sobre esse tópico. Então, Marcelo, qual é o resultado da enquete? Marcos, estou te passando o resultado aqui. Te adianto que manufatura e produção foi a maior porcentagem, tá? Manufatura e produção foi a maior porcentagem. Então, a pergunta é: quais os processos listados abaixo a sua empresa gerencia dados em tempo real? E a maioria respondeu manufatura e produção. Nós tivemos 32% de serviço ao cliente, 23% ao desempenho de fornecedores e 26% de engenharia, e 84% na manufatura e produção. De fato, né, que as pessoas que estão ligadas, interligadas mais à indústria e aos processos industriais, elas conseguem enxergar com muito mais facilidade essa questão da manufatura, né, o processo de gerenciamento de dados e informações na produção. Mas olha que interessante. Né, a LNS fez uma pesquisa com 250 empresas aqui nos Estados Unidos, né, e ela conseguiu o seguinte resultado: ela separou as empresas em dois blocos. O primeiro bloco era empresas que são reconhecidamente líderes em inovação. Então, nós estamos falando de Amazon, né, nós estamos falando de Google, de empresas que são reconhecidamente aí pela sua inovação, modelo de gestão inovativo. E outras empresas. Então, separou em dois grupos. 83% das empresas que são consideradas líderes e inovadoras têm um sistema on-time, em tempo real, que fornece informações dos seus serviços aos clientes. 43%, ou seja, as outras empresas, apenas 43%. Quando nós vamos para análise de performance de supplier, de fornecedores, que tem tudo a ver com a questão de just-in-time, por exemplo, nas empresas que são reconhecidas como líderes de inovação, 69% das empresas utilizam de informações em tempo real.
enquanto que as demais só apenas 19%. De engenharia, empresas líderes de inovação, 55%, outras empresas, 17%. E manufatura, para nossa surpresa, né, 52% das empresas que são reconhecidamente como empresas inovadoras utilizam, enquanto que as demais empresas, apenas 9%. Isso é uma foto, né, aqui dos Estados Unidos, e aí você começa a entender um pouco por que o governo americano tem incentivado tanto a adoção da tecnologia da indústria 4.0 para as indústrias americanas, né? Pois tem muita indústria ainda aqui nos Estados Unidos que não tem tecnologia, né, de 4 tecnologia de ponta, né? Apenas 9% responderam que possuem, né, sistema de controle online na sua produção, né? Isso é bastante interessante. Quando a gente fala de informação, então, quando a gente fala de dados, nós temos algumas características desses dados, né? Nós precisamos que os dados tenham volume, nós precisamos ter volume de dados, nós precisamos que os dados tenham variedade de dados, não pode ser feito, tomar cuidado com as bolhas, né? A gente chama de bolhas de dados, ou seja, dados apenas de um ponto de vista ou de uma fonte de informação, né? Os dados têm que ter velocidade, elas têm que ser rápidas, nós precisamos desses dados o mais rápido possível. Os dados têm que ter velocidade, ou seja, tem que ser verossímil, né? E transparência. E transparência de dados aqui é facilidade de fonte, né? Ou seja, os dados eles têm que estar acessível, tem que estar em lugares que a gente consiga ter acesso a eles, né? Seguindo adiante. Abordagem analítica. Alguma vez você tem os dados, existe todo o segundo eixo da 4.0, a questão da abordagem analítica. Eu tenho os dados, eu preciso fazer uma análise desses dados, né? Até então, antes da indústria 4.0, você tinha basicamente 3 tipos de análises, né? Você tinha uma análise descritiva, que te mostrava o passado, né? O que aconteceu no passado, como é que foi a performance do meu processo no passado, ontem, né? Algumas horas atrás. Você tinha a produção, checagem horária de produção, como é que foi meu estado até aquele presente momento. Você tinha uma análise de diagnóstico, né? Onde você, baseado nos dados passados, conseguia entender o que aconteceu de errado para tentar evitar isso no futuro. E você tinha análise preditiva, ou seja, o que poderá, qual a probabilidade de acontecer um problema no futuro, né? E aqui no lado, vocês estão aqui no gráfico, aqui vocês podem ver um modelo, por exemplo, né? O que está aqui na linha azul, basicamente são dados reais, e o que está numa linha laranja, com seus intervalos de variação, é uma análise preditiva, ou seja, baseado nos dados reais ou passados, eu faço uma previsão do que pode vir a acontecer no futuro. E aí a indústria 4.0 trouxe uma nova análise, que seria a análise prescritiva. E o que vem a ser essa análise prescritiva? Ora, eu uso os dados históricos, descritivos, eu uso todo o diagnóstico para entender o que aconteceu, eu faço uma análise preditiva do que poderá acontecer e já proponho uma ação. Proponho uma ação para fazer uma correção, para que evite qualquer problema no futuro. Ou seja, pode ser uma recomendação, como o sistema semi-automático, que vai sugerir uma tomada de decisão, mas pode ser também ligado a uma inteligência artificial que já vai tomar essa decisão e já vai corrigir o processo por si. Ora, eu me lembro quando eu estudava fluxo contínuo, era mais ou menos isso que eu queria. Né? Eu queria algo que pudesse me ajudar, me conectar, fazer com que os processos fossem conectados e pudessem se autocorrigir de maneira a garantir o processo de fluxo contínuo. É isso que a abordagem analítica na indústria 4.0, através da prescritiva, faz, né? E existe também a questão do learning machine, e learning machine é isso, né? A máquina é capaz de entender, fazer essas 4 análises e, a partir daí, propor uma solução. Esse gráfico que eu trago para vocês aqui embaixo, em azul é a performance do melhor operador de um processo, e em laranja é o resultado de uma máquina que já usando a inteligência artificial, o que ela conseguiu. A linha pontilhada vermelha é exatamente o resultado desejado. Então, o que você consegue perceber por essa análise? Você tem uma assertividade, ou seja, uma variabilidade muito menor do equipamento, né? E uma distribuição dela, né? Uma distribuição desses resultados muito menor. Ou seja, a máquina começa a ter, através da inteligência artificial, conseguir ter mais capabilidade, repetibilidade de resultados, né? E a tendência dessa curva laranja é cada vez mais se restringir, porque o equipamento ele vai se autoaprendendo, né? Como a gente chama. Tem mais uma pergunta aqui no chat que diz: essas empresas 4.0 investem na formação das pessoas, com estruturas de treinamento e capacitação que às vezes são vistas como despesas. Quem mandou foi o Rafael. Rafael, você tem razão, né? Mas essa questão de as empresas enxergarem investimentos
na indústria 4.0, em melhorias de banco de dados, de hardware, de software, né? Ainda é um pouco da herança que nós tínhamos no passado, da Revolução Industrial, lá, da Revolução 2.0, né? Que ainda permeia ainda muitos processos. Como você viu aqui nos Estados Unidos, né? 9% das indústrias americanas, que não são reconhecidamente líderes em automação, não tem um sistema online de coleta de dados para processos de manufatura. Então, isso mostra ainda um pouco dessa herança que existe no mercado. Mas muitas empresas já acordaram para essa questão e estão investindo pesadamente nisso e maciçamente, principalmente pelos modelos que já existem, né? Como você pode ver, Tesla e outras empresas que, enfim, que são reconhecidamente empresas líderes em automação e que indústria 4.0 e que vem conseguindo excelentes resultados, né? Bem, falando um pouco da conectividade, a indústria 4.0 transforma a conectividade através da proliferação de sensores, né? Então, é impressionante como o custo de sensores hoje são muito baixos. No passado, você conseguia instalar ou implantar um sensor no equipamento custava alguns milhões de dólares, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem sensores muito baratos, muito acessíveis e que podem ser aplicados e coletar dados muito importantes para vocês. Eu trouxe para vocês aqui embaixo um exemplo da ponte, né? Um produto, uma ponte, né? Um produto para a gente aqui, né? Na Gerdau, onde você tem inúmeros sensores instalados nas pontes que fornecem informações para as empresas de engenharia, né? Para conseguir identificar como é que está sendo o comportamento daquela ponte. Ela precisa de manutenção, ela está entrando, por exemplo, em ressonância e pode entrar em colapso e desabar. Então, eu trouxe para vocês aqui o sensor que vocês estão vendo aqui na tela, esse sensor aqui na figura. Ele é um sensor que está instalado a uma estrutura metálica da ponte. E ele está analisando o nível de estresse dessa estrutura metálica. E essa informação está sendo coletada, né, pela empresa de engenharia para verificar o quanto que aquela estrutura metálica ela está absorvendo, né, de estresse ao longo do tempo. Se ela perceber, em algum momento dos dados que ela coletou, que a ponte já está entrando num nível de oxidação ou no nível de estresse elevado, no sentido de que o material pode vir a entrar em colapso, já é acionada a equipe de manutenção para agir de maneira preventiva, né? Ou seja, antes que aconteça o colapso. Tá? E isso é aplicado, pessoal, na indústria, né? Hoje em dia você tem sensores na indústria ligados aos equipamentos, né? Ligados aos processos e aos produtos que também te fornecem isso. Tem mais uma pergunta aqui que veio do Tafarel Melo de Vila Boas. Obrigado, Tafarel, pela pergunta. Como a indústria 4.0 está evoluindo com a parte de programação avançada, Advanced Planning Schedule, que é o APS? Tem bastante avanços nessa questão. A parte do planejamento e o schedule, o agendamento, né, da produção, hoje é muito interligado não só com a parte operacional, com a parte de produção, mas com o time de vendas, ou seja, com a ponta que está na frente da empresa, lá no campo, né, coletando informações e buscando novas demandas para a empresa. Né? Essa inter-relação é muito forte e hoje o cliente é capaz de enxergar, em algumas empresas, dependendo do modelo que você tem de gestão, como é que está a programação dos seus equipamentos. E ele consegue ver, inclusive, quando o pedido dele vai ser produzido por equipamento X. Então, existe muitas empresas já investindo maciçamente nessa questão. Tem mais uma pergunta, né, que veio do Anderson, que é: as tomadas de decisão continuaram com os humanos? Referente à gestão de risco e confiabilidade humana, né? As tomadas de decisões dos seres humanos, os seres humanos nunca vão ser, na decisão final, o ser humano ainda tem a palavra final, né? Porque, querendo ou não, o responsável por aquele resultado ainda é o ser humano. Mas existem processos que o ser humano já está sendo, aos poucos, reposto. Não acredito, eu praticamente não acredito que vai ser as máquinas, os equipamentos vão repor os seres humanos suas decisões finais, de uma maneira geral. Principalmente quando a gente percebe aqui a questão da decisão estratégica da empresa. A decisão estratégica da empresa, ela é uma decisão humana, né? O ser humano tem que saber quais são os horizontes, para onde ele quer levar, seja ele o seu negócio, seja ele a sua vida profissional, seja ele a sua vida pessoal. Então, essa é uma decisão humana, né? Muito bem.
Em termos de conectores e conexão, né, quando a gente fala da conectividade, nós temos a conexão de pessoas, ou seja, as pessoas se conectando em redes sociais e com as empresas cada vez mais próximo. A conexão de produtos, que é o life cycle, ou seja, você tem conexão do seu produto desde a concepção, desde a criação do seu produto, até o desenvolvimento do produto, produção, entrega, uso e descarte do produto. Isso, você tem sensores e formas de conectar o seu produto em todas as etapas do ciclo de vida do seu produto. Os edge devices, né, que aí são os dispositivos de interface entre os seres humanos e as redes, né, também tem uma forma de conectar. E a conexão de processos, que hoje em dia são muito mais interligados, e a velocidade de interligação e a qualidade muito melhor. A colaboração, né, um dado importante aqui, né, que também foi fruto dessa pesquisa, com as 250 empresas aqui nos Estados Unidos, que é 79% das organizações utilizam e-mails, workflows automatizados, né, e portais para gerenciar e compartilhar atividades de qualidade. Ou seja, muita informação de qualidade para clientes, para processos internos, transitam baseado em e-mails. Ou seja, 79% das empresas não têm um sistema formal de Quality Management System, né, automatizado. Não tem um software por trás dando suporte a essas informações e capturando essas informações, fazendo uma análise mais detalhada e possibilitando uma análise mais qualificada. Né? Além disso, você tem na indústria 4.0 as redes sociais, sejam elas internas ou externas, e você tem uma ferramenta na indústria 4.0 que é o Social Listening, o que é nada mais, nada menos que um sistema que obtém informações, né, sobre fatores como satisfação do cliente. Então, toda vez que você está no Facebook, que você fala de uma específica marca, por exemplo, de um brand, né, o Social List é um sistema que reconhece aquilo e captura essa informação para fazer uma análise. Né? Ela pode ser um like, pode ser um dislike, pode ter sido um comentário positivo, um comentário negativo, pode ter sido uma sugestão. E isso existe um sistema que se chama Social Listening, né, que um filter que pode capturar essa informação para as empresas e abre porta aí para várias inovações, né? Existe a possibilidade de criação de excelências virtuais hoje em dia. O cliente ele pode, né, participar desde o começo da definição ou da elaboração, né, do desenvolvimento de um produto. E isso não precisa mais hoje em dia ter uma presença física, não precisa ter um conhecimento profundo do processo para fazer isso. Então, existe essa questão da criação de centros de excelência virtuais, que pode obter essa inteligência coletiva, né, de empresas, pode ser feito internamente com empresas do setor, você pode buscar essa informação, né, de setores, e pode ser também expandido em termos globais. Né? Existe uma outra ferramenta, que é o blockchain, que é muito utilizado acho que acredito que todos vocês já tiveram alguma experiência com moedas como o Bitcoin, né? Que usa esse elemento da indústria 4.0, que, na verdade, o que é simplesmente, essencialmente, um banco de dados, é um bloco, né, onde você tem informações, um bloco privado de informações, ou público, pode ser público também, de crescimento contínuo. Então, é como se você quisesse fazer uma análise, é um grande armazém de dados, onde você coloca os blocos de informação e vai colocando, só que não tem fim esse armazém. Né? E cada um desses blocos, eles são identificados, eles recebem um carimbo, uma taxa, né, da data, hora, vinculando e alguns dados relevantes, que quando eles são buscados na internet, você vai exatamente naquele bloco e abre essa informação. É dessa forma que as criptomoedas elas são trabalhadas e elas funcionam, né, no mundo. Isso facilita muito nas empresas a questão da rastreabilidade, porque no momento que você tem um produto, você cria um banco de dados daquele produto, e esse pacote de dados ele fica na rede e pode ser acessado e vai coletando informações a qualquer momento. Né? Desenvolvimento de funcionalidade de apps, né? Essa parte do apps é muito interessante. Eu ouvi uma frase de um colaborador nosso lá da Gerdau, um dia desse, que ele falou assim, app, um dia você vai fazer um. Ele não falou, você vai ter uma, você vai fazer um. Né? E isso foi muito interessante, porque no passado, para você desenvolver um aplicativo, você precisava contratar uma empresa, pagar alguns milhões de reais ou dólares para conseguir ter esse dispositivo funcionando, e assim mesmo deixava sempre um pouco a desejar, porque nem sempre atendia tudo que você gostaria de ter. Né? Hoje em dia, com a indústria 4.0, né, acesso ao desenvolvimento de aplicativos é muito grande. Né? O desenvolvimento de aplicativos acontece em uma velocidade exponencial a cada momento. Você tem hoje em dia apps para tudo,
praticamente para tudo o que você precisa. Essa questão dos apps, do domínio de apps, tem levado praticamente aos bancos aqui nos Estados Unidos não terem mais agências físicas, né? Você tem praticamente bancos que não têm agência física, são plenamente bancos virtuais, e que você faz tudo de maneira virtual e através de aplicativos. Você investe em bolsa, você recebe dinheiro, você faz transferência internacional, tudo através de aplicativos, até inclusive depósito de cheque, né? Não precisa ir na agência fazer depósito de cheque, nem coisa desse tipo, né? Os apps esses aplicativos são mecanismos pelos quais as organizações, né, realizam processos, né, e coletam e expõem dados, visualizam, fazem análises, mostram resultados, verificam o fluxo de material dentro da empresa ou ao longo da cadeia de valor, né, verificam o status de pedidos, enfim, verificam a qualidade e funcionalidade dos equipamentos fornecidos. Os apps hoje são realmente ferramentas úteis e muito aplicáveis. A indústria 4.0 potencializa isso. E, claro, que o desenvolvimento e conhecimento necessário para se desenvolver é um diferencial estratégico. Falando um pouco da escalabilidade de dados, né, que é a capacidade de suportar o volume de dados e usuários dispositivos. Muitas empresas, né, querem avançar na indústria 4.0, têm a iniciativa de avançar na indústria 4.0, mas tem um pouco daquilo que foi conversado, né? Não querem gastar dinheiro, né? Lógico que você não precisa gastar rios de dinheiro, você tem que gastar o dinheiro, sempre precisa ser investido numa empresa com muita racionalidade e muita propriedade. Mas você não pode pensar numa indústria 4.0 se você não tiver uma infraestrutura, né, mínima que seja, para conseguir avançar nesse sentido. Indústria 4.0 vai requerer um volume muito elevado de dados, vai exigir um volume de análise muito elevado, né? Você vai precisar de muitos usuários conectados à sua rede. Então, tudo isso é muito importante. Um número interessante aqui, que foi levantado também por essa pesquisa, é que 37% das companhias, né, elas citaram, né, que dados de sistema e recursos fragmentados, ou seja, dados fragmentados de recursos e sistemas, são um dos desafios chaves para se conseguir atingir os objetivos estratégicos da empresa. Ou seja, nós possuímos dados, mas eles são fragmentados, a gente não consegue tirar uma análise conclusiva do que nós temos, né? Então, isso traz para a gente à tona que existe ainda um universo a ser explorado nessa questão, né? Ou seja, existe muita oportunidade para empresas que estão trabalhando, né, focadamente nessa infraestrutura de escalabilidade dos dados. Eu tenho duas perguntas aqui, uma do Florivaldo, né? Florivaldo, prazer em revê-lo, e que ele pergunta como a indústria 4.0 está pensando em inserir as pessoas, a considerar ansiedade, expectativas e resultados, né? As pessoas elas estão tendo uma transformação, né, no perfil que as empresas estão precisando. Então, hoje em dia, as empresas precisam de pessoas muito focadas e tendo know-how para desenvolver exatamente essa questão que nós estamos trazendo aqui, a questão dos aplicativos, os dispositivos, né, e a usabilidade desses dispositivos, como é que pode estabelecer conexões entre esses dispositivos, a desenvolver novas possibilidades, novos produtos. Então, as pessoas estão sendo integradas nos modelos de gestão com essa nova funcionalidade, né? Isso não diminui nem um pouco a questão da socialização, né? Ou seja, muito pelo contrário, quanto mais contato, mais interação, mais redes, mais pontos de vista diferentes forem obtidos, é melhor para se desenvolver uma transformação ruptiva, né, dos processos e dos equipamentos. Mais uma pergunta que nós temos aqui é do Cristiano Coelho, que ele pergunta como é tratada a questão de segurança dos dados na indústria 4.0. Essa é uma excelente pergunta, Cristiano, porque isso é sempre que vem à tona quando as indústrias começam a trabalhar com essa questão da indústria 4.0. Ora, eu tenho um dado estratégico, eu não quero que esse dado seja divulgado. Existem recursos e ferramentas para a indústria 4.0, inclusive o Cyber Security, que é exatamente para poder proteger esses dados e não deixar esses dados serem vazados, né, para a rede. Agora, uma coisa que também precisa ser trabalhada nas empresas é nem tudo que nós temos de dados hoje é estratégia. E as empresas precisam ter uma consciência do que realmente é estratégico e o que não é estratégico, né? Então, as informações sendo lançadas na nuvem, algumas empresas podem identificar como isso um risco de colocar na nuvem, né? Mas existem formas de você ter as informações na nuvem com segurança. E tudo tem um custo relacionado a isso. Então, tudo é uma questão de trade-off.
Então, assim, quanto mais disponibilidade de dados você tiver para os seus funcionários e para os seus clientes, mais interação você vai ter. Tendo mais interação, mais oportunidades você vai conseguir coletar. Se você não disponibiliza nada, não é transparente nas suas informações, você está perdendo chance de ter essa interação. E você é capaz de você não conseguir identificar específicas oportunidades que podem aparecer para você. Né? Então, essa questão da transparência e do share, né? Dos dados, ele é fundamental com a indústria 4.0. E muitos paradigmas a respeito disso têm caído, né, por terra ultimamente. Né? Mais uma pergunta: quais as competências e habilidades passam a ser essenciais para engenheiros, líderes, conseguir dominar a indústria 4.0, tirar o máximo do valor dela? Aprender, reaprender e aprender novamente. Esses são os principais desafios dos engenheiros e líderes atualmente. Não dá, no passado a gente ouvia muito: você precisa ler, você precisa estudar, você precisa estar sempre atualizado. Isso é uma verdade absoluta hoje em dia, né? Você tem que estar sempre aprendendo, sempre se aventurando em novos desafios, no sentido de ferramentas, aprendendo, usando, interagindo com pessoas, não ter vergonha de perguntar, não ter vergonha de ir atrás da informação. Hoje em dia, as pessoas precisam aprender, reaprender e aprender novamente. Né? Só passando um pouco mais adiante, a questão da gestão da qualidade. Então, tendo um software, um sistema, né, de gestão da qualidade, que é o EQMS, que é o Enterprise Quality Management System, né, que vai coordenar os demais sistemas existentes na empresa, como, por exemplo, o EHS, né, que é o Environment, Health and Safety, onde você controla toda a parte aí de segurança, legislação de segurança, ferramentas de investigação de acidentes, né, como, por exemplo, o CRM, que é a parte de Customer Complaints, né? Ou seja, como é que você consegue coletar essas informações e como isso pode ser usado para melhorar o seu processo, porque coletar informação só não basta, receber reclamação de cliente não é o que as empresas querem se antecipar, mas também receber reclamação de cliente não é ruim, porque é uma forma de você receber impulso do seu cliente sobre a aplicabilidade e usabilidade do seu produto. Agora, tudo isso tem que ser dentro de um controle, no limite bem muito bem estabelecido, porque existem diferentes tipos de reclamação de cliente. Existe reclamação de cliente onde você pode perder market share, mas existe reclamação de cliente que você pode melhorar e aprimorar e aumentar o seu market share. Então, isso tudo tem que ser... O EQMS, ele visa fazer a conexão desses sistemas para melhorar o seu sistema de qualidade. E é interessante, né, que a gente vai abordar lá na frente, que o sistema de qualidade ele não é específico a produto, né? Ele é focado no sistema de gestão, né? Como é que você controla a qualidade do seu produto? Porque não dá para falar hoje em dia de qualidade de produto sem falar de serviço, né? Você pode ter um produto excelente, mas se a experiência do cliente com aquele produto não é boa, a informação e essa experiência negativa, ela se propaga exponencialmente nas redes hoje em dia, né? Seguindo adiante, né, a parte de alinhamento das capacidades, né, cujo objetivo é automatizar as atividades de conformidade, possibilitando a integração ao longo dos fluxos da cadeia de valor, é um ponto-chave dentro da qualidade 4.0, porque você só consegue integrar aquilo que está com capacidade alinhada. Se você não consegue, por exemplo, vou trazer um pouco a brasa para a minha sardinha aqui no processo da Gerdau, onde você tem uma cearia que produz o ácido líquido e você tem a laminação que recebe esse ácido líquido, né, em forma de, na verdade, já recebe em forma de tarugo e vai laminar esse tarugo para produzir um vergalhão, produzir pregos lá na frente e tudo mais. Se você não tiver um alinhamento de capacidade da sua cearia com o que é a sua laminação, você não consegue estabelecer um fluxo contínuo. E a consequência disso são altos estoques. Como a própria metodologia do Lean fala, o estoque é reflexo das suas incapabilidades. Ou seja, daquilo tudo que você não consegue alinhar, de certa forma, sincronizar, vai gerar um estoque. Né? E quando a gente fala em capacidade, aqui nós estamos falando só em processos, nós estamos falando em capacidade de informação, de dados. A informação que é coletada aqui no processo A, ela tem que ter a qualidade suficiente para ser utilizada no processo à frente, porque senão esse processo aqui à frente não consegue alinhar e não consegue entender o que vai vir, o que elas podem esperar de receber de produtos e produzir com a mesma qualidade que é exigida. Então, essa figura aqui do lado, aqui no canto direito inferior, traz muito isso, né? Um processo fora de controle estatístico, onde você tem cada uma dessas curvas,
né, com suas variabilidades, a integração de um processo com essas etapas ficaria muito difícil. E aí as empresas se protegem com estoques para poder, de uma certa forma, estabelecer um fluxo. Se você tiver isso alinhado, sob controle estatístico e processo, você consegue estabelecer realmente um fluxo contínuo, ou redução, pelo menos, né, elevada aí dos seus estoques. Tá? E a colaboração, né, a colaboração é um ponto-chave para conseguir essas capacidades. Eu preciso ouvir meus clientes internos, eu preciso ouvir meus clientes externos, para conseguir compartilhar essas informações e conseguir fazer esse sincronismo, né, e investir também de maneira a alcançar esse sincronismo. A conectividade é fundamental, processos têm que estar interligados, pessoas têm que estar interligadas, e a própria abordagem analítica, né, analisando os dados e fornecendo dados para tomadas de decisão. Tem mais uma pergunta aqui do Érico, né? Noto com a indústria 4.0 uma grande variedade de conexão e coleta de dados, mas os dados disponíveis nem sempre são avaliados ou analisados. Isso é verdade. Ou seja, falta preparação e foco nas análises. Você já enxergou algo parecido? Sim, muitos. Né? Muitas empresas investem em coletas de dados e informações. Né? Aqui nos Estados Unidos acontece. Nos Estados Unidos você tem dado para tudo. Né? Você consegue facilmente entrar num site, se vincular a um site para conseguir informações, seja elas das mais variadas possíveis, né? Como, por exemplo, telefone, informações sobre produto A, B, C, D. Os Estados Unidos sempre teve essa cultura de dados estatísticos muito fortes, né? Eles fazem pesquisa para tudo aqui no país. E é muito interessante como as empresas recebem uma carga de dados muito volumosa, mas nem todas as empresas estão preparadas para receber e depurar essa informação. Como a gente conversou, né? Se as informações, eu recebo um volume grande de informações, mas se eu não consigo analisá-las de maneira correta, a minha empresa pode estar começando a tomar decisões equivocadas e direcionando para lugares, caminhos que não me levem à estratégia, ao objetivo estratégico que eu quero. Então, assim, pior do que não ter dados é ter dados errados. Então, cabe sim às empresas conseguirem ter uma infraestrutura e conhecimento necessário para conseguirem fazer essa análise depurada dos dados. Ok? Cultura da excelência. É interessante, né, que essa pesquisa, né, trouxe para a gente aqui que 36% das empresas citam, né, uma lacuna na cultura da qualidade como um dos desafios chaves aí para conseguir alcançar os objetivos da qualidade. Eles apontam que a cultura de qualidade da empresa tem algumas lacunas que dificultam isso. 36% das empresas informam isso. E que apenas 13% das empresas pesquisadas, né, tem como entendimento claro, né, da contribuição do sistema de gestão para o alcance dos objetivos estratégicos. Isso dá para a gente coloca assim de uma luz amarela, né, um alerta. Opa, espera aí, como é que apenas 13% dos times, né, dos meus processos conseguem entender, visualizar que o meu sistema, modelo de gestão vai me levar a alcançar o meu objetivo estratégico? Isso faz parte muito, né, da falta de um pouco de comunicação e da interação entre os próprios processos, interligação desses próprios processos, né? Ou seja, aquela questão de eu tenho dados, mas os dados não refletem, não me mostram para os meus times que a empresa está indo nessa direção. Né? Então, a qualidade 4.0 torna essa cultura da qualidade muito mais visível. O objetivo é isso, é torná-la visível, para assim alcançar os resultados sustentáveis, conforme eu tenho trazido aqui para vocês. Né? E, claro, todo modelo de sistema de gestão, quando você olha para o modelo de gestão, é assim, nós precisamos ter resultados melhores. Né? Como é que a gente consegue isso? Aumentando vendas e otimizando custos. É lógico, né? Qualquer empresa, né? Essa é a base, né? A matemática básica de qualquer empresa. Mas como é que eu consigo aumentar essas vendas? Né? Para aumentar vendas, hoje em dia, você precisa ter produtos superiores, sem dúvida. E para otimizar custos, você precisa ter processos eficientes. Mas não adianta nada você ter produto superior, produto bom, processos eficientes, se você não fornece uma experiência boa para o seu cliente. É o que o americano chama aqui de great experience aqui. Se eu quero conectar e ter meus clientes fiéis, voltando a comprar os meus produtos e voltando a usar meus serviços, eu tenho que fornecer, proporcionar a ele uma great experience. Né? Ou seja, o meu cliente ele precisa não só usar meu produto, mas se ele tiver uma dúvida de como usar meu produto, ter um suporte adequado para que ele consiga entender e saber utilizar de maneira potencial aquele recurso. Né?
o que nós chamamos no Lean de agregar valor, né? Precisa agregar valor. Se não agrega valor, ou seja, o cliente não consegue ter uma experiência boa, ele não vai voltar a comprar dessa empresa e o seu resultado não vai ser sustentável, né? A questão da liderança, né? A parte da liderança. Tradicionalmente, né, eu não sei se acontece com vocês, mas o Gnato me falou que na indústria do Japão acontece muito isso, né? A qualidade, quando fala em qualidade, o pessoal fala, qualidade é a qualidade do produto. Tem um departamentozinho lá no canto, lá, que é a qualidade do produto, e eles são o dono da ISO. Eles, quando ele vem aqui fazer auditoria, né? É mais ou menos isso, né? Acontece, não sei se acontece lá no Brasil, nem aqui nos Estados Unidos, mas no Japão acontece bastante, o Gnato falou. Aí, a questão da qualidade 0.0, não, existe um alinhamento estratégico, né? A qualidade 0.0, o foco é que é linkar, né? O objetivo é linkar e desdobrar a estratégia em objetivos, né? E para buscar esses resultados sustentáveis, né? A ideia é cobrir todas as funções. Não é só um departamento que está encostado lá no canto, mas sim aplicar a qualidade, ter a gestão da qualidade aplicada em todos os processos que permeiam a indústria, né? Ou a empresa. Né? Tendo líderes, né, que consigam enxergar a visão da cadeia de valor. É muito interessante isso, que a gente consegue fazer uma analogia bem forte aqui com o Lean. Desculpa eu trazendo sempre essa analogia com o Lean, mas que realmente é um sistema que tem tudo a ver com a questão da indústria 4.0. É quando a gente falava muito no passado de gerente do produto e não gerente do processo, né? Ou seja, o gerente do produto que permeia todo o elo da cadeia de valor, né? Ele não é responsável apenas por um elo, mas ele é responsável pelos elos da cadeia daquele específico produto, né? Daquele produto específico, né? E isso é muito a ver com a questão do leads multifuncionais e que tem tudo a ver com a qualidade 4.0, porque você tendo as informações e os dados, fica muito mais fácil de fazer isso, né? E essa questão dos líderes conectados, né? Líderes que estejam interligados, que estejam conectados com as redes. Tem mais uma pergunta aqui do Vanderlei Maia, obrigado, Vanderlei, que boa noite para ti também. E, em sua opinião, optar por estratégias de computação em nuvem, dados e processamento é mais vantajosa que o uso dos servidores internos? E existe... É fácil de notar isso quando você começa a calcular os custos associados a servidores internos e o risco de ter um servidor interno também, né? O servidor interno, por mais que você tenha cuidados e zelo por ele, ele está sempre vulnerável. Enquanto que você tendo seus dados nas nuvens e no Data Lake, esses dados estão acessíveis a qualquer momento, em qualquer lugar, e não tem risco de você perder esses dados, né? Os riscos são muito minimizados. E, além disso, toda a infraestrutura que você precisa para ter servidores internos reduz bastante. Isso não quer dizer que vai ser eliminado. Não existe essa questão da eliminação. Mas eles vão ser, como todos os processos, eles vão ser minimizados, vão ser melhorados, né? Simplificados, né? Que acontece muito hoje em dia, né? Eu trago para vocês aqui nessa questão da liderança, né, que resultado sustentável só se consegue com resultado de mais capabilidade, né? E essa capabilidade, inclusive, é aplicada para a liderança também, né? Tem uma figura aqui no lado que fala, né, objetivos, tem que ter alinhamento objetivo, tem que ter executivos que são donos do negócio, né, ownership, e a qualidade de KPIs, ou indicadores de performance com qualidade. Eu estava vendo uma apresentação recente que diz o seguinte, uma empresa moderna, uma indústria 4.0, ela não tem muitos indicadores de desempenho. Ela tem talvez 10 no máximo indicadores de desempenho. Se a sua empresa possui muitos indicadores de desempenho, é um bom sinal de que você não é uma indústria 4.0, né? Que a sua indústria não é 4.0. Por causa que você possui na indústria 4.0 muitos dados de controle, mas não de indicadores de desempenho. Indicadores de desempenho são aqueles indicadores que vão levar a sua organização a obter a sua estratégia, né? O seu objetivo estratégico. Dados de controle são aqueles que vão garantir o resultado diário. Então, existe essa diferença aí, né? Então, temos que tomar esse certo cuidado. A parte de competências, né, que é a habilidade individual de completar uma tarefa efetiva e eficientemente, né, a questão da competência. O modelo da qualidade 4.0, né, fala muito dessa questão das experiências, do expertise, né, da avaliação constante, né, que é feita em cima das competências. Né, ou seja, nós estamos sendo avaliados praticamente hoje 24 horas por dia, né, dos nossos fazeres, seja em casa, seja no próprio trabalho, né? A própria gestão. Então, a primeira questão da experiência, né? O uso da mídia social para compartilhar experiências e lições aprendidas em grupos internos e externos.
Então, essa experiência, hoje em dia, é muito comum nas empresas você ter essa troca intensa, né, dentro das empresas para poder trocar conhecimento, né? A própria parte de expertise, que é o desenvolvimento de novos expertise através da inteligência artificial, da machine learning, né? E o uso da realidade virtual irá aumentado. Eu não sei se todo mundo conhece a realidade aumentada, mas a realidade aumentada foi muito utilizada, né? Um exemplo bem simples foi aquela questão, vocês viam uns malucos andando na rua caçando Pokémon, né? Aquilo ali era a realidade aumentada. Ou seja, você conseguir aplicar um dado, né, um dado digital no mundo real, né? Então, você consegue aplicar, conseguir ter um desenvolvimento e implantação de um layout na empresa, eu quero visualizar como é que aquela máquina vai ser posicionada num certo específico local ali no meu processo. Você consegue fazer isso de maneira virtual, fazendo o modelo da sua empresa e trazendo sua empresa para o modelo digital, ou você consegue fazer isso numa realidade aumentada, ou seja, no próprio local de trabalho, né? Então, isso vem realmente vindo com muita força na indústria 4.0, principalmente na 4.0. E a parte de gestão, né, que gerencia os aprendizados e conhecimentos como um ativo. Conhecimento, mais do que nunca agora, é um ativo diferenciado, né, que vai levar as empresas a alcançar o estado diferenciado. E é importante que você tenha o controle disso, né, e gestão desse ativo. Eu vou trazendo alguns números aqui, né, que daqui a pouco eu puxo a questão na enquete número 3. Apenas 8% das empresas, né, das 250 que foram entrevistadas, falaram que possuem um sistema de harmonização, né, uma gestão de harmonização dos treinamentos. O que vem a ser a harmonização dos treinamentos? Né? De novo, nós vamos cair naquela questão da capabilidade. Né? Você conseguir passar nos diversos treinamentos que permeiam a organização a mesma mensagem. Né? E eles têm que estar muito interligados, porque uma mudança que acontece no processo A interfere diretamente na capabilidade do processo B. E esses treinamentos precisam ter essa harmonização e essa relação muito forte. E aí eu quero trazer contigo, Marcelo, qual foi o resultado da nossa enquete? Vou passar... Eu estou passando a enquete agora em relação a esse assunto, Marcos. Sem problema. E enquanto o pessoal está respondendo para nós, tem uma pergunta aqui no chat para ti aqui, ó. Fique à vontade. Por favor, é o nosso colega Gameiro. Ele pergunta a você qual o nível de maturidade da Gerdau em termos de indústria 4.0. Muito boa pergunta. Vamos trazer para o nosso quintal. A Gerdau tem feito um esforço tremendo, né, para uma indústria. A Gerdau é uma empresa centenária, né, possui mais de 100 anos de existência. Né, ela veio se modelando e se desenvolvendo, principalmente para a gestão, muito fortemente na década de 80, 90 e 2000. Né, existia um sistema de gestão chamado GBS, que é o Gerdau Business System. Ela teve um aprendizado profundo, né, com essa questão. E como ela tem, agora com essa questão do movimento, essa nova onda da indústria 4.0, a Gerdau ela realmente deu uma remodelada na sua estrutura de negócio. Né? O novo CEO da Gerdau, né, que é o Gustavo Werneck, é um fruto dessa mudança da Gerdau, onde não é mais um membro da família, né, Gerdau, que está como à frente dos negócios, mas sim uma pessoa que foi desenvolvida dentro da própria empresa e que tem esse horizonte, né, de enxergar novas oportunidades e novas aplicações. E ele vem fazendo um bom trabalho nessa questão de transformar e de fazer essa mudança cultural na empresa. Né? Nós temos hoje em dia, por exemplo, vários projetos em andamento com a questão da indústria 4.0, tentando fazer nossos processos, conectar nossos processos e garantir que nossos processos trabalhem de forma contínua e fluida, né? Com todos esses dispositivos da indústria 4.0. Por exemplo, no passado você tinha, vou dar um exemplo bem simples, nós tínhamos a operação do forno, da cearia, bem manual, né? Inclusive tirada de carepa dentro do forno, manual, e hoje em dia você possui robôs lá dentro. Né? Existem robôs fazendo isso, existem câmeras que entram dentro do forno, tiram fotos 360 graus do forno para ver a qualidade da panela, a gente chama de panela, né, que é onde você derrete o aço, a sucata, né, fazendo inspeção online desse forno, do refratário que está ali dentro. Né? Só para dar um exemplo, tem outros exemplos. Né?
Então, a Gerdau vem se modelando. Ela possui alguns escritórios, hoje em dia, escritório na Inglaterra, né, que está lá desenvolvendo grafeno e trabalhando nessa questão. A Gerdau, recentemente, na questão da Covid-19, participou aí de construções de hospitais em tempo de recorde de construção, né, foi uma parceria entre Gerdau e uma terceira empresa aí no Brasil, os sistemas modulares de construção de hospitais. Tem também agora um escritório avançado lá na Califórnia, no Vale do Silício, trabalhando exatamente essa questão de coleta de informações da indústria 4.0 e trazendo, identificando o que pode ser trazido aqui para dentro da empresa e pode ser aplicado, né? E também olhando, né, o grande oceano azul, o que é possível de ser amplificado e também melhorado e até inovado em termos de serviços prestados pela indústria do aço, né? É isso que a Gerdau vem procurando. Excelente pergunta, obrigado. Ok. Bem, basicamente era isso que eu tinha para avisar vocês. Em termos de conclusão, acho que eu posso concluir a minha apresentação aqui e gostaria de ver o resultado antes, Marcelo, desculpa, antes que eu esqueça do resultado. O Marcos, eu estou com um resultado aqui. Certo. Estou passando para você agora. Então, o resultado foi 82% das empresas, né, dos participantes, respondeu que as empresas não têm esse trabalho de harmonização entre os diversos treinamentos existentes, né? E isso, a gente, de novo, acende uma luz amarela, né? Ou seja, não foge muito dos 8% que nós alcançamos, que o pessoal da LNS alcançou, onde existe uma oportunidade, nós temos que tomar cuidado que tipo de informação e de conhecimento nós estamos gerando nas nossas empresas. Esses conhecimentos, eles não estão interligados, entrelaçados, ou seja, eles não têm uma conexão, não estão harmonizados. É muito capaz que nós estamos atirando, né, fazendo uma analogia bem simplória, atirando para todos os lados, tentando alcançar o nosso objetivo. E é importante que esses treinamentos eles sejam realmente sejam conectados e que possam te levar e conduzir a empresa, principalmente, para o objetivo estratégico a que ela se propõe. Como conclusão, a principal conclusão que eu gostaria de fazer com vocês é: esse é um caminho sem volta, né? E a tendência não é minimizar, é cada vez aumentar mais e a velocidade cada vez ser maior. Então, é muito importante que, de fato, que a gente venha a desenvolver nossas habilidades e conhecimentos tecnológicos, né, da indústria 4.0. É o futuro. A maioria das profissões que vão existir daqui a 10 anos ainda não existem, né? Ou seja, os nossos filhos e até nós mesmos poderemos estar daqui a 10 anos em funções que não existem atualmente. Então, é muito importante a gente estar aprendendo, reaprendendo e aprendendo novamente. Muito bom, muito bom. Passa a palavra para ti, Ignato. Tem mais uma pergunta aqui, Ignato, desculpa. Tem uma pergunta do Vanderlei Maia, né? Vanderlei Maia, Sam. O Vanderlei, obrigado, Vanderlei, pela sua pergunta. Ele pergunta: você acha que a estratégia de formar uma equipe de desenvolvimento de software e engenharia de dados é uma estratégia mais assertiva do que contratar terceiros sob demanda? Tudo depende do que a empresa quer alcançar, né? A Gerdau trabalha com os dois modelos, tá? Na Gerdau nós temos uma equipe que desenvolve os nossos próprios aplicativos, as nossas próprias funcionalidades, e nós temos também empresas terceirizadas que trabalham em parceria conosco nessa questão. Quando é que a gente usa a parceria? A parceria é muito utilizada quando exige um know-how que nós não temos, né? E está disponível no mercado. Mas sempre uma parceria no qual a gente tem um problema que, às vezes, até a própria empresa parceira não conhece e a gente aprende junto. Existe um contrato aí de desenvolvimento, né, de solução, para desenvolver essa solução conjunta. Então, a empresa parceira ganha e nós, como Gerdau, também ganhamos porque a gente desenvolve novos conhecimentos. Mas é importante, sim, ter também em casa, ter in-house o seu time, porque existe muitas funcionalidades que estão à sua mão, que são extremamente baratas se você tem uma equipe, e que podem ser desenvolvidas dali com aquela equipe. Então, por exemplo, toda a parte de robôs, né, nas redes, robôs de dados, robôs que podem fazer atividades rotineiras, como, por exemplo, receber certificado de qualidade, identificar que aquele certificado de qualidade está com um problema em um dos elementos e fazer uma correção, isso pode ser feito internamente.
Então, é importante, sim, ter esse desenvolvimento e essa equipe internamente, sim. Marcos. Pode ficar à vontade, Marcelo. Temos aqui mais uma pergunta aqui no chat, do nosso colega, o Lucarelli San. Ele pergunta como ficarão as empresas que não investirem nesses novos modelos, na sua percepção? Boa pergunta. Primeiro, obrigado pela pergunta. O modelo, as empresas que não forem para essa direção estão, assim, no meu entendimento, isso é uma visão bem pessoal minha, mas é o que tem mostrado, né? Elas estão fadadas, infelizmente, a não se perpetuarem. Agora, evidentemente que isso depende muito do contexto, né, que aquela empresa está inserida, né? Se é um monopólio, fica muito difícil dizer que essa empresa vai se desaparecer. Ela pode até ser reposta por uma outra empresa, mas que venha a se desenvolver e no futuro venha a assumir o lugar. Mas tudo depende do contexto. Mas, no geral, né, da grande maioria das empresas, aí eu estou dizendo pequenas, médias empresas, se elas não caminharem nessa direção, a tendência é elas sucumbirem, sim, né? Mas isso tudo, novamente, depende do modelo do mercado que está inserido, tá? Obrigado, Marcos. Uma pergunta aqui do Manuel Marcos. Ele fala como a indústria 4.0 está atuando fora da manufatura, na sustentabilidade, nas interações sociais das empresas, por exemplo. Muito boa pergunta. Então, hoje as empresas têm trabalhado e investido bastante nessa questão das redes sociais internas, né? Vou chamar dessa forma. A troca de informações são bastante tensas, né? Eu dou o exemplo de algumas empresas que fizeram suas redes sociais internas, né, no passado, com modelos um pouco mais passados, hoje em dia com diversas ferramentas que favorecem essa conexão. É uma questão fundamental, né? Pois o profissional, seja ele qual for, ele só se desenvolve se ele interagir, né? É muito raro, são exceções profissionais que conseguem se desenvolver apenas por si só, desligado completamente da realidade e de inputs de outras fontes, né? É muito raro, né? São exceções. Então, essa troca, as empresas querem sim, têm promovido muito essa questão, essa troca e essa interação e essa aproximação através de redes sociais entre os seus funcionários, né, para resolver, enfim, a gente pode elencar uma série de problemas, né? Por exemplo, questões de segurança, né? Fazer apontamento de potenciais riscos que venham a levar a um acidente, qualidade, né? Ou seja, derrubada de muros e transparência nas informações de qualidade. Quanto mais rápido e mais eficaz, ou seja, mais rápido e maior volume de informações a receber sobre a qualidade do produto que está sendo processado, melhor. E toda essa interação e essa troca ela é muito intensa, né? Existem empresas que têm trabalhado fortemente na parte do que nós estamos fazendo aqui de lives, né? Lives internas, com temas bem específicos. Isso tem sido muito bem feito e tem trazido bons resultados, ou seja, pessoas e funcionários que antes trabalhavam no departamento bastante distante do processo, por exemplo, hoje consegue ter uma visão de processo, consegue participar, interagir e fornecer seu ponto de vista, né, sobre aquele processo, agregando valor também para aquele processo. E, às vezes, um ponto de vista diferente traz uma ruptura, né? Traz um sentido, uma ruptura boa, né? Uma ruptura no sentido de enxergar o processo diferente e poder, a partir daí, fazer uma melhoria, né? Uma melhoria do seu processo, né? Existe uma metodologia, inclusive, que aplica muito isso, que é o Agile, né? Muito bem. Ótimo, Marcos. Obrigado, Marcos. De nada, Marcelo. Que isso. Eu agradeço aí pelas perguntas. Que isso. Ginato-san. Me escutam bem? Sim, Ginato. Excelente, fantástico. Vou ser bem breve, porque a minha fala deveria estar centrada, estará apenas em agradecer a participação do Burger Sun. Aprendi um monte. Obrigado, Burger Sun. Eu espero que os colegas também tenham apreciado. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua disposição, a disponibilidade, que eu sei que
agenda bem apertada sempre. Te agradeço, reforço os agradecimentos que já fiz desde o primeiro contato, né, quando se começou essa aproximação. E renovo o meu convite para a sua participação no nosso Lean Way Forum, daqui a um mês, né, 25, 26 e 27 de agosto. Nós vamos realizar, ao longo de 3 noites, esse fórum de discussão sobre as questões, né, de gestão de operações. O tema será o Lean como estratégia de longo prazo frente a um ambiente de turbulência e incertezas, que é o momento que a gente está vivendo hoje. Vai ser bem legal, e vários tópicos relacionados a isso, inclusive Indústria 4.0, por isso que o Burgerson está sendo convidado para compor esse nosso fórum dentro de 4 semanas. Nós vamos apropriadamente informar a todos. Mas, uma vez mais, Burgerson, muito obrigado pela tua participação, pelas contribuições, obrigado por compartilhar conosco uma pequena fração do enorme conhecimento que você tem a respeito de gestão de operações, gestão da qualidade, e agora incorporando, trazendo para dentro da Gerdau, do Grupo Gerdau, essas novas abordagens de tecnologias. Mas eu gostaria também porque a provocação foi muito rico, né? Eu fiquei muito feliz com a intensa participação e interação com os colegas que estão nos assistindo. Fiquei muito feliz, várias questões, perguntas super relevantes que o Burgerson ofereceu respostas tão brilhantes quanto, ou considerações importantes. E eu fiquei particularmente provocado por todas, mas particularmente provocado, como não dá para me estender muito, por 2 que eu capturei, pesquei agora ao finalzinho. Kazula-san, não sei se Kazula-san, nosso amigo da Scania, ainda continua conosco, mas ele colocou algo assim, não tem uma pergunta aqui, não vou abrir, mas ele colocou algo do tipo, a profusão de dados, né, que nós temos coletado, se esse não é um problema. Se eu for rigoroso, talvez eu até consiga localizar aqui em resposta e perguntas respondidas. Deixe-me ver. Aqui, ó. Noto, com a indústria 4.0, uma grande variedade de conexão e coleta de dados, mas os dados disponíveis nem sempre são avaliados e analisados. Ou seja, falta preparação e foco na análise. Você já enxergou isso algo parecido? E o Burger respondeu apropriadamente, dizendo que tem visto isso com muita frequência na sua lida diária. E eu adiciono o que outros especialistas nos oferecem de resposta. Pesquisando a respeito do tema, esses tempos, algumas semanas eu falei sobre a indústria 4.0 e a sociedade 5.0, que é o novo modelo avançado que no Japão está se desenvolvendo, a Toyota está liderando, Society 5.0. E associado a essa pesquisa, eu tive a sorte de encontrar uma pesquisa hiper relevante de um dos mais importantes centros de pesquisa de mercado nos Estados Unidos, que é a Forrester Research. Quem tiver interesse é Forrester com 2 R's.com. Forrester 2 R's.com. Dá uma olhada lá, eles são top em termos de pesquisa de mercado. Uma das pesquisas recentes, ano passado, revelou o seguinte: nos Estados Unidos, não deve ser diferente do Brasil, 60% a 73% dos dados coletados nas organizações americanas são coletados inutilmente, não são utilizados. 60% a 73%. Então, é um volume de energia e de custo associado brutal que se dirige para a coleta de dados, porque, claro, existe essa noção acertada, né, de que realmente essa revolução, esse modelo de gestão que tem, né, o Indústria 4.0 como referência, prescinde de volume brutal de dados, é verdade. Mas há que se ter esse cuidado, né, com relação ao que se quer. O que você quer com... Primeiro, coletar para quê? O que você quer? Isso. É analisar para tomar decisões a respeito, né, do resultado daquela análise. Então, assim, muito cuidado com relação a isso. E a gente tem falado muito, né, da questão... O Burger foi muito feliz, né, quando falou do perfil do novo profissional nesse ambiente, né? E aí uma questão super importante, ou de como é que fica, né, o ser humano, o profissional frente a tudo isso, né?
fica relegado a um segundo plano? Não. A questão da inteligência humana, ela aparece já aí, na fase de planejamento de tudo isso. Quando nós planejamos a introdução de novas tecnologias, novos modelos de gestão, a inteligência humana é que determina isso. Então, assim, o fato de, por exemplo, né, de nós termos profusão de dados, disponibilidade de dados e mau uso desses dados é evidência objetiva de que nós temos uma precariedade de planejamento na introdução de tecnologias. Então, aí a inteligência humana tem que entrar com força e vigor. E é aquela questão, né? Eu sempre defendo isso, e também é lugar comum. Assim, domínio absoluto de gestão de operações. Gestão de operações no mundo físico, porque a indústria 4.0 é o cyber physical environment, é o ambiente ciberfísico. Cibernético, a informação, toda a tecnologia da informação, e o mundo físico, que vai estar presente sempre. Então, é a fusão, é a combinação desses dois mundos que se conectados atuam sinergicamente. Então, essa é uma questão super importante, Cazulas. Obrigado pela provocação, e eu tenho isso, né, a comentar. Mas, de novo, lugar comum, isso é um comentário que só, vamos dizer assim, reforça o que os especialistas, né, têm dito a respeito. E a outra questão que me chamou a atenção foi, e Burger também respondeu apropriadamente, com a sua experiência, Maia-san. Vanderlei Maia-san colocou o seguinte, a estratégia de desenvolver equipes internas para desenvolvimento de software e engenharia de dados versus contratar terceiros. Eu diria o seguinte, o Burger respondeu, né, que depende dos objetivos, das circunstâncias, corretíssimo, óbvio, mas eu adicionaria o seguinte, nós estamos hoje numa fase inicial, engatinhando e pilotando muita coisa. Pilotando muita coisa a partir da introdução de conhecimentos e tecnologias que a gente não tem ainda. Então, obviamente, que você vai buscar em nichos de quem detém esse conhecimento específico. Então, é muito frequente nessa fase de pilotagem você puxar para dentro, né, do teu sistema, das iniciativas de introdução dessas tecnologias, sob forma de piloto, quem detém o conhecimento mais avançado. Mas eu diria, então, assim, esse tem sido a via, né? A via preferencial. E como o Burger colocou, empresas que têm um planejamento robusto e têm robustez nessa via, começam a desenvolver os seus recursos internamente. Mas eu diria o seguinte, que essa questão de buscar recurso externo, de terceiros, né, recurso específico, conhecimento específico, isso é corrente na história, vai ser sempre assim. Mas nós estamos numa fase hoje em que, neste momento, quem está tateando e engatinhando, essa é uma via preponderante. Mas é inescapável que, na medida que a gente avance além da pilotagem, nós começamos a internalizar, incorporar esse conhecimento e internalizar recursos. É inescapável. Então, isso que hoje, para nós, é uma grande novidade, que está com os especialistas, né? IoT, 3D printing, e aí vai, todo esse volume brutal aí, né, de elementos que compõem, né, a indústria 4.0, isso vai pouco a pouco sendo internalizado. Então, é inescapável que, assim como a gente tem a área de planejamento, programação, controle de produção, a área de engenharia de produto, engenharia de processos, nós vamos ter também robustecimento, aí não sei como nós vamos chamar, se nós vamos continuar chamando isso, né, de tecnologia da informação, sistemas de informação, eu não sei. Mas isso vai estar internalizado. É inescapável. Neste momento, a via preponderante é a pilotagem via recursos, né, de terceiros, porque a gente ainda não tem tempo para estar internalizando e pilotando. Então, é isso. Então, Vanderlei Maia-san, obrigado pela tua colocação. Obrigado, Burger-san, mais uma vez, né, por todas as interações com nossos colegas, amigos, o nosso público que tem nos acompanhado, e eu orgulhosamente faço referência a todos eles. Muitos que estão aqui hoje conosco, talvez seja a primeira oportunidade, creio que sim, mas muitos, e talvez até a maioria, são aqueles que têm nos acompanhado, nos brindado, né, com a oportunidade de estar conosco interagindo. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Obrigado aos meus colegas, amigos da Linway Consulting, Loro-san, que é o nosso maestro
na coordenação das nossas lives. E, uma vez mais, Burgerson, queria encerrar te agradecendo uma vez mais pela tua presteza e pelo que você trouxe para a gente hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ginato. Meus amigos, uma boa noite e merecido descanso. Até logo. Obrigado, Ginato. Obrigado, Marcos. Muito obrigado. Obrigado. Com você. Marcos. Oi. Se você tiver mais um tempinho aí e alguns colegas que ainda estão aqui conosco também, o Plínio, eu acho que ele quer comentar alguma coisa aqui. Deixa eu ver se a gente consegue colocar o Plínio aqui. Plínio, você me ouve? Oi, boa noite. Boa noite, Plínio. Tudo bem? Não, na verdade, eu acho que eu apertei errado aqui. Eu estou adorando a participar do webinar com vocês, mas eu acho que eu apertei algum botão errado aqui que fez com que gerasse a demanda, viu? Ok, sem problema. Tá bom? Eu agradeço demais aí a atenção e parabéns, está sendo uma aula. Valeu, Plínio. O teu equipe aí nos dá a oportunidade de te dirigir um abraço e um agradecimento pela tua participação, Plínio Sam. Muito obrigado. Fora de série, aprendizado. Boa noite a todos, viu? Parabéns. Boa noite, Plínio. O Marco Sam, tem uma pergunta ainda aí nas questões, se você quiser dar uma olhadinha e responder ela, sim, do Eric. Isso, estou vendo ela aqui, a pergunta do Eric, né, que pergunta: Marcos, o quão importante foram o direcionamento e o suporte da alta gestão nesse processo de industrialização 4.0 e como você entende que uma abordagem ruim da gestão poderia atrapalhar nesse processo? Olha, diria o seguinte, todo processo de mudança, né, de transformação industrial é fundamental, é peça-chave que a alta gestão esteja comprometida e alinhada com essas iniciativas, porque senão as coisas não acontecem, né? É bem simples e direto assim, as coisas não acontecem, né? Você não consegue recurso, é difícil de convencer, você não consegue apoio, você começa a falar uma linguagem diferente do que outros estão falando na empresa, começa a ter, enfim, iniciativas isoladas, sem conexão, sem a questão da capabilidade que nós conversamos. Então, é fundamental que a alta liderança esteja ciente dessa transformação, né, vestindo a camisa desde o começo, também aprendendo e reaprendendo e aprendendo novamente, porque senão as coisas não vão acontecer, né? E a questão do modelo de gestão, tem um modelo de gestão oficializado, o modelo de gestão é muito importante, porque o modelo de gestão, ele, na verdade, é a espinha dorsal de tudo isso. Como o Ginato falou e frisou, eu preciso saber o que eu quero, né? Eu preciso saber quais são os dados que eu preciso ter, aonde eu quero chegar. E quem me leva a esse local não é a indústria 4.0, é o meu modelo de gestão que me leva para essa direção. A indústria 4.0 vai me dar recursos para obter as informações e os dados necessários para me conduzir a esse sentido. Mas quem vai me conduzir? O carro onde eu vou entrar, vou pagar a corrida, é o modelo de gestão, né? Maravilha. Muito bem. Então, agora acho que oficialmente encerramos, viu, Marcos? Tá joia, sem problema. Eu agradeço aí ao Ginato, ali Muito obrigado. Ao Marcelo aí por ter dado esse suporte, esse apoio todo. Acho que a gente conseguiu bater uma bola bem legal aqui. Muito legal. Foi excelente, excelente. Muito obrigado, Marcos. De nada. Prazer enorme ter você conosco aqui. Eu que agradeço. Até a próxima, viu? Até a próxima. Um grande abraço a todos. Ginato Sam. Boa noite, grande abraço. Grande abraço. Bom descanso a todos. Muito obrigado mais uma vez. Quinta-feira estamos de novo aqui.